falando sobre fontes das obrigações, né? Fiquem bem à vontade, bem tranquilo de fazer qualquer tipo de interferência, né? Alguma observação, algum exemplo, alguma dúvida que vocês tenham, fiquem bem à vontade de fazer qualquer tipo de interferência. Então, dentro do nosso estudo, dentro do nosso conteúdo, a gente vai trabalhar com as fontes do direito. E aí, a doutrina, ela separa duas categorias de fontes dos direitos, as fontes materiais e as fontes formais do direito. O que seriam as fontes materiais? As fontes materiais, elas se propõem a responder a seguinte questionamento: de onde surge o direito? De onde o legislador, de onde os operadores do direito buscam a fonte e inspiração para criar as leis, ou seja, para criar o ordenamento jurídico. De onde o direito surge? As fontes formais, ele se propõe a responder a seguinte indagação: como o direito se manifesta? Como é que ele emerge? Como é que ele se apresenta para nós? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre fontes materiais, falar um pouquinho sobre fontes materiais, mas a gente vai concentrar o nosso estudo, a nossa análise, nas fontes formais do direito. Fontes materiais de onde o direito surge. Ou seja, aquilo que a gente falou sobre aonde o operador do direito, onde o legislador busca a sua inspiração. Ele também é chamado da matéria-prima do direito, ou seja, são todas as autoridades, os grupos, principalmente as questões de situações que influenciam na criação do direito em determinada sociedade. Ou seja, é tudo o que acontece nesse âmbito social, nas relações comunitárias, familiares, religiosas, políticas, e que servem de fundamento para a formação do direito. Ou seja, aonde o operador do direito, aonde o legislador busca a sua inspiração. Ou seja, se observa os fatos da sociedade, e esses fatos da sociedade, o mundo material, por isso que a gente fala de fontes materiais, porque são esses acontecimentos, né? Do mundo material, do cotidiano, né, do nosso dia a dia, que influenciam a necessidade da criação do direito. A gente já falou, né, sobre a diferença entre regras morais e normas jurídicas, né, no sentido de que as regras morais, elas têm um cunho muito mais intimista, né, ou seja, de cunho muito mais de uma pressão psicológica. Quando as regras morais não conseguem conformar ou contornar o comportamento humano, ou seja, regular as relações sociais, surge a necessidade do uso da força, da aplicação de uma pena, de uma sanção com cunho coercitivo, ou seja, ele sai do cunho apenas intimidatório, psicológico, e passa para um patamar de sanção, e a gente viu os 3 níveis de sanção, né? Sanção patrimonial, privativa de liberdade e restritiva de direitos. Então, quando essas regras morais não funcionam, surge a necessidade de que isso seja regulado pelo direito. E o operador do direito, o legislador, ele fica observando esses acontecimentos do mundo material, do mundo concreto, do dia a dia, e isso vai servir de base e inspiração para que o legislador ele crie, então, o seu ordenamento jurídico. Passe de regras de conduta sociais para ser normas jurídicas, ou seja, dentro do nosso modelo de direito, né, germânico, romano-germânico, né, positivadas de forma escrita. A gente vai ver depois também a questão do costume como uma fonte do direito, mas no nosso sistema normativo, já adiantando para vocês, o nosso sistema normativo ele é eminentemente positivado, ou seja, as normas estão escritas, geralmente consolidadas através de um códex, através de um código, em que estampa-se ali todo o ordenamento jurídico ou através de leis esparsas, né, leis avulsas.
Então, as fontes materiais, né, do direito são todos os acontecimentos, né, do dia a dia, do cotidiano, né, e que serve de inspiração para o operador do direito, para o legislador. E aí, dentro dessa matéria-prima, dentro dessas fontes materiais, nós temos uma série de fontes materiais. Por exemplo, né, as fontes naturais, ou seja, toda aquela relação que o ser humano tem com o meio ambiente. Tá? Por exemplo, a gente está agora vivendo uma situação de quarentena, né, de restrição de contatos com as pessoas, né, do nosso cotidiano que está se correndo de uma forma diferente, né, transcorrendo de uma forma diferente, e que isso vem de toda essa interação com o meio ambiente. Tá? Por exemplo, catástrofes, tsunamis, tá? Essa questão do HN1N1, do Covid-19, tá? Código florestal. Tá? Então, tudo isso são fontes do direito, fontes materiais, são acontecimentos do dia a dia, do cotidiano, do mundo concreto, e que vai servir de inspiração para o legislador. Um exemplo com relação a isso, até para deixar isso mais claro, né, em virtude da Covid-19, aqui está até de forma equivocada, né, aqui está Covid-10, né, da Covid-19, é que, a partir disso, foi criada uma série de decretos de calamidade pública, decretos restringindo horário de comércio, decretos restringindo a atuação de alguns profissionais, né? A questão do transporte público, a paralisação, toda uma questão de um ordenamento jurídico flexibilizando as questões trabalhistas, suspensão de contrato de trabalho, possibilidade de antecipação de férias, tudo isso são fontes formais, são instrumentos normativos, são leis que foram criadas em virtude de uma fonte material, ou seja, em virtude de um acontecimento do nosso dia a dia, do nosso mundo concreto, do nosso mundo material, e que exigem do legislador, do operador do direito, uma alternativa jurídica para esses problemas que se colocam, né, para a nossa sociedade, nessas nossas relações sociais. Tá? Então, isso mais ou menos ilustraria um pouco a questão do meio ambiente, da natureza, como uma fonte material do direito, ou seja, de onde o operador do direito busca a sua inspiração para criar normas jurídicas, não só apenas inspiração, mas às vezes a necessidade. Em virtude dessa nossa pandemia, se teve a necessidade de uma série de medidas legislativas que restringiram alguns direitos, algumas atuações, e flexibilizaram algumas relações que normalmente não se dariam dessa forma. Então, as doenças são fontes materiais do direito. É onde se busca a inspiração, é aquilo que serve de inspiração ou de pontapé para o início da criação de uma espécie normativa. Então, isso seria apenas um exemplo de fontes materiais. Nós teríamos, né, dentro das fontes materiais, uma série de situações, uma série de fontes que são fontes materiais. Aqui a gente traz as fontes naturais, políticas, os acontecimentos políticos, a moral como uma fonte do ordenamento jurídico. Vamos à questão da moral. Até porque a gente falou sobre a relação entre moral e o direito. A gente viu que a moral influencia na criação do direito. As regras morais que a gente estabelece dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, ela vai influenciar o ordenamento jurídico. Claro que a gente viu que o ordenamento jurídico ele não está em consonância com todas as matizes morais, com todas as fontes morais, mas a gente viu que o ordenamento jurídico, ela, às vezes, reflete a vontade da moral dominante, que se coloca naquele momento, naquele território, naquele estado, através do seu ordenamento jurídico. Então, a moral é uma fonte material do direito, ou seja,
A criação das leis, das normas, busca inspiração, busca sua fonte material na moral. Às vezes, a moral está em colidência com o direito. O que é moral não é jurídico, como a gente viu na aula passada, o exemplo de se fazer o linchamento, ou matar um pedófilo, um estuprador, que eventualmente, às vezes, as pessoas acham que isso é moralmente aceito, mas que vai contra o direito. Às vezes, o direito, né, ele tutela alguma situação que a moral não chancela. Por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Dependendo do grupo religioso ou da conformação moral de algum grupo, a questão de relações entre pessoas do mesmo sexo pode ser algo que seja moralmente inaceitável, mas o direito salvaguarda, tutela e chancela a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vejam que nem sempre a moral ela acaba sustentando o direito e nem sempre o direito sustenta a moral. Mas a gente não pode desconsiderar, não pode deixar de referir que a moral, sim, é uma fonte material do direito. É a matéria-prima para a elaboração das normas jurídicas. Da mesma forma, pessoal, a religião também, ela influencia na criação do ordenamento jurídico. Vejam que a gente até já deve ter comentado em sala de aula, em alguma aula, que eventualmente a religião influencia no ordenamento jurídico. Por exemplo, a questão da lei do divórcio. Até pouco tempo atrás, não era admitido o divórcio de pessoas casadas. A religião influenciava com relação a isso. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Além de ser algo moral, mas é uma moral também religiosa. Há uma relutância com relação a isso, e quem faz bastante frente, embate com relação a isso, é a questão da religião. Então, há pouco, que se admitiu a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, casamento civil, que eu estou falando aqui, com os reflexos religiosos, ou seja, o casamento civil, via perante o sistema normativo perante o direito. Claro que dentro de cada credo religioso vai ter a sua percepção, as suas regras com relação à possibilidade ou não de casamento com pessoas do mesmo sexo. A chancela religiosa sobre essa união. Mas o que a gente está falando aqui é a questão jurídica do casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas a gente não pode negar que a religião exerceu durante muito tempo e ainda exerce, influência nas questões jurídicas. Na análise de vocês conseguem identificar alguma questão que seja religiosa e que interfere na questão jurídica, além da questão do casamento de pessoas do mesmo sexo? Agora um pouquinho da interação de vocês com relação. E isso, a Maísa traz a questão do aborto, bem colocado por ela, também influencia a questão da legalização ou não do aborto, um debate bem intenso que tem se travado ultimamente, que agora ficou um pouco mais desaquecido em função de que a própria mídia coloca a questão do coronavírus como a bola da vez para as discussões, O judiciário tem se pautado e se envolvido com questões envolvendo a pandemia, a questão do aborto. A Ana Luísa Pagliarini traz a questão da transfusão de sangue, principalmente com pessoas do credo das testemunhas de Jeová, a questão da possibilidade ou não da transfusão de sangue, o aborto. Eu comentei com vocês a questão daquela passagem daquele desembargador, que eu tive aula com ele, e que ele teve um caso que envolveu a questão da transfusão de sangue, Eu comentei com vocês, A Luísa Pagliarini também traz a questão da eutanásia, a possibilidade de se pôr fim à própria vida de forma acompanhada, e que o sistema normativo, pelo menos o sistema brasileiro, não admite, por enquanto, de forma expressa, e que é uma influência também da religião com relação a isso.
vejam que a religião influencia e é uma fonte material do direito. Né? Às vezes, analisando algumas questões, né, despidas de conceitos e de pressupostos, de paradigmas religiosos, algumas coisas a gente vai começar a analisar, não, peraí, não tem muito fundamento isso. Ou daqui a um pouco a gente vai chegar na conclusão de que realmente, por trás dessas questões religiosas, também existem outros fundamentos que não apenas religiosos, né? Mas isso tudo é, digamos assim, é o tabuleiro do xadrez, é o jogo da vida do mundo do direito, né? Em que as peças vão se movendo, vão se mexendo, estratégias vão sendo traçadas, conceitos e valores vão sendo traçados a partir, né, dessa pluralidade que é a vida em sociedade, tá? Então, a religião também é uma fonte material do direito, tá? É uma observação com relação à religião como fonte do direito, e que eu não fiz essa observação para vocês, tá? Provavelmente vocês já devem ter esse conhecimento dessa informação, mas o Brasil é um país laico. O que isso significa, né? O Brasil ele não tem uma religião oficial da República Federativa do Brasil. Nós não temos uma religião oficial. Existem estados, existem países que adotam uma religião oficial, tem países que adotam apenas uma religião como possível de se professar a fé, né? Mas o Brasil, ele permite, né, que todos professem a sua fé nas diversas matizes religiosas. E o Brasil não tem uma religião oficial, não tem o catolicismo, né, ou daqui um pouco o budismo, né, ou enfim, como uma religião oficial. Mas ele respeita, o Estado respeita todas as religiões e permite que as pessoas professem a sua fé, inclusive em estabelecimentos prisionais, é possível, né, ter acesso à expressão da sua religiosidade, né? Outra questão que a própria Constituição estabelece, né, a impossibilidade de o Estado brasileiro, né, estabelecer relações de manutenção de entidades religiosas. O Estado brasileiro não se presta para manter entidades religiosas, tá? Ou seja, repasse de valores para entidades religiosas se manter. O que se pode, dentro do ordenamento jurídico com relação às entidades religiosas e dentro desse conceito de um país laico, é a possibilidade de se estabelecer programas, né, trabalhos que, tanto para a religião, né, para aquela doutrina religiosa, quanto para o Estado, é de interesse porque desenvolve um setor da sociedade, desenvolve as questões sociais. Então, eventualmente, o Estado pode participar de uma campanha de agasalho, uma campanha de alimentação, para fazer esse amparo a pessoas pobres, né? E que, daqui a um pouco, com a junção de esforços do Estado e da Igreja, né, desse credo religioso, se desenvolve um trabalho assistencial, um trabalho em prol da sociedade. Isso o ente público pode. Agora, não pode o ente público fazer manutenção de uma entidade religiosa. E agora até me veio à memória uma situação que até a gente enfrentou lá na prefeitura de Augusto Pestana, em que um líder religioso, né, de uma igreja pediu para o município que fossem doados para aquela entidade religiosa cadeiras velhas, né, cadeiras que não estavam sendo usadas das escolas municipais, tá? E nosso posicionamento, né, do jurídico foi no sentido de que não podia se repassar esse material porque a finalidade era apenas a manutenção da igreja, não era para fazer um trabalho assistencial, um trabalho em prol da coletividade, era um trabalho justamente, né, eminentemente religioso. Então, como a própria Constituição proíbe esse tipo de condução das políticas públicas, a gente acabou não repassando esses valores, essas cadeiras, essas classes, para a entidade religiosa em função dessas questões que a gente acabou de ver, do país ser um país laico, sem uma religião oficial, e que não pode, né, manter entidades religiosas, mas é possível o trabalho assistencial, o trabalho
colaborativo entre essas entidades quando tem um fim comum, um fim com a finalidade do bem comum, bem da sociedade, ok? Então, religião como uma fonte material, tá? Depois a gente tem as questões econômicas, né? O cenário econômico, que às vezes demandam toda uma série de ajustes no sentido de criar legislação, né? Ou seja, a busca de uma justiça social, a gente trabalhou com esses conceitos na aula passada, né? Sobre a questão da justiça, da igualdade, eventualmente tratamentos discriminatórios positivos, né? E em função dessa busca de uma justiça social, de uma igualdade econômica, eventualmente o sistema normativo cria regras estabelecendo distinções, tá? Por exemplo, o imposto de renda é uma nítido exemplo com relação a isso, né? Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos ou ganha menos, né, recebe menos remuneração, paga menos ou nem paga imposto de renda. Então, ou seja, isso é uma realidade econômica que demanda, às vezes, criação de leis, de normas que busquem, né, contornar essas questões econômicas. Com relação a essa questão também do Covid, né, que gera um reflexo econômico ao país, está se tendo que fazer uma série de ajustes, né, jurídicos, legais, na condução do orçamento tanto dos municípios, dos estados, quanto da União. Ou seja, as questões econômicas, as demandas econômicas, de desregulação, eventualmente, inclusive, de balança comercial, a questão de importação, exportação, demandam, eventualmente, né, que o ordenamento jurídico regule essas questões, ou seja, a ordem econômica como uma fonte material do direito. E aqui a gente poderia passar uma tarde inteira falando sobre fonte material, mas a ideia inicial, né, da nossa aula é que a gente entenda a diferença do que é fonte material, de onde surge o direito, qual é a matéria-prima, aonde se busca inspiração para se criar uma lei, né, das fontes formais. Aqui sim é como o direito se manifesta, né? Como ele, né, a depender do sistema normativo daquele Estado, né, ele vai se manifestar para nós. Então, fontes formais, como o direito se manifesta. Tá? Aqui a gente vai trabalhar, né, com essa categoria de fontes formais, com o direito já corporificado, ou seja, quais os documentos, tá? Ou se não estiverem estampados em documentos, quais são as formas não escritas que se revela, tá, um direito vigente. Tá? Ou seja, como é que eu vou regular essas relações sociais através de um sistema normativo, ou seja, de um sistema jurídico, tá? Seja ele escrito ou de forma não escrita, e como é que eu vou regular isso? Isso são fontes formais. E aí vai depender muito, as fontes formais, de qual é o modelo adotado por aquele Estado, por aquele país, com relação ao sistema normativo. E aí a gente tem o sistema normativo que tem uma vertente na Common Law e da Civil Law. Qual é a diferença entre Common Law e Civil Law? O nosso sistema normativo, ele tem a base, né, a partir do sistema romano-germânico, em cima da Civil Law. O que é a Civil Law? A gente tem um direito positivado. A gente se apega ao sistema normativo positivado. A gente procura estabelecer que todo o sistema normativo ele esteja escrito em algum lugar. Então, a base do nosso sistema normativo é em cima da Civil Law. Mas existem alguns países que adotam uma base de um sistema normativo da Common Law. Vamos ver um pouquinho sobre a diferença entre esses dois modelos. Próprios Estados Unidos, ele tem uma base na Common Law, porque ele a partir de precedentes jurídicos é que vai se estabelecer os padrões de conduta, os padrões normativos daquele país.
ou seja, é o direito que se desenvolve em certos países por meio das decisões dos tribunais e não mediante atos legislativos ou executivos. O que, que isso significa? Tá? Explicando um pouco essa frase. Parece uma frase, de certa forma, uma frase enxuta, curta, mas que tem um significado bem grande, né? Tem uma profundidade bem grande. Ou seja, a depender do sistema normativo, da common law ou civil law, adotado pelo país, o país ele vai se basear a decisão, né, ou seja, o seu sistema normativo, ou a partir de precedentes dos tribunais, ou a partir do que se é estabelecido pelo sistema legislativo ou executivo. Explicando melhor. Tá? No sistema da common law, nós temos as questões dos lead cases. Tá? Então, o sistema normativo, se vocês assistirem vídeos, né, envolvendo filmes, né, envolvendo o sistema americano, né, de casos, né, tem até, inclusive, em Hollywood, né, uma série de filmes envolvendo as questões jurídicas, embates em tribunais, né, o júri, né, tem toda uma série de filmes que travam esse tipo de cenário americano. E vocês vão ver, se vocês assistirem esses vídeos, vão ver que eles têm base, as decisões em cima de lead cases, ou seja, esses precedentes, decisões anteriores dos tribunais, tá, vão fazer com que as próximas decisões jurídicas vão se basear naqueles precedentes dos tribunais, ou seja, eles acabam criando lead cases, ou seja, casos padrões para que sejam resolvidos futuras contendas judiciais em cima daquela decisão do tribunal. Tá? Ou seja, são precedentes criados a partir de análises dos tribunais que vão criar um sistema normativo dentro daquele país. Tá? Diferente, nessa segunda parte da nossa frase aqui, ó, e não mediante atos legislativos ou executivos. O nosso sistema normativo brasileiro, ele é criado eminentemente a partir de leis criadas pelo legislativo. E aí a gente pode citar a lei ordinária, a lei complementar, tá? Ou executivos, ou seja, o próprio executivo legislando. Tá? E aí a gente pode trabalhar a questão dos decretos executivos, medidas provisórias, tá? Isso tudo são espécies normativas que vão fundamentar a decisão dos tribunais, tá? Então, nos sistemas de common law, tá, o direito ele é criado, aperfeiçoado pelos juízes. Uma decisão a ser tomada num caso depende das decisões adotadas para casos anteriores e afeta o direito a ser aplicado para casos futuros. Tá? E aí, quando não existe precedente para aquele tipo de caso, os juízes vão ter essa autonomia para criar o direito, né? E aí que criar um precedente novo. Então, a jurisprudência, né, dentro do nosso sistema normativo, a gente vai chamar isso de jurisprudência. Né? A jurisprudência tem uma forte influência, é a base do sistema normativo, do sistema common law, ou seja, a partir dos tribunais vão se buscar soluções para aquele tipo de problema e vai servir de parâmetro, de padrão para as próximas decisões. Claro que no nosso sistema a jurisprudência tem influência, mas a gente vai falar sobre essa influência posteriormente. Mas a nossa base normativa não é na common law, e sim na civil law. Ok? Tranquilos até aqui? Vamos ver como é que estamos no nosso chat. Então, quando a gente se depara, às vezes, com esse conceito da civil law, common law, às vezes a gente não tem a real dimensão do que isso significa para o mundo do direito. Então, a partir de agora, a gente entende que a civil law e a common law são modelos com as quais o país, o Estado, vai basear a sua produção jurídica, a sua produção normativa dentro, né, das fontes formais do direito. Então, é como o direito, né, se apresenta para nós.
Tá? Não da onde ele vem, mas como ele se corporifica, como ele se apresenta. E aí nós temos dois modelos, a Common Law e a Civil Law. A Common Law são modelos jurídicos normativos a partir de precedentes dos tribunais, tá? E a partir desse precedente vai ser criado o modelo de solução para os casos posteriores, né? E a Civil Law, que a gente vai ver agora as características desse modelo jurídico. Aqui, como a gente já falou, né, tradição romano-germânica e adotado pelo Brasil, e a principal característica desse modelo é a utilização pelo ordenamento jurídico de normas escritas, publicadas e documentadas em diplomas próprios. Então, vocês já devem ter tido contato, ou vocês vão ter, digamos assim, esse tipo de reflexo quando a gente estuda o direito, de a gente querer encontrar tudo isso no código. Quando se coloca uma questão, né, um dilema jurídico, né, o operador do direito, o estudante, né, brasileiro, ele tende a querer procurar algo escrito, se está no código, se não está no código, se isso está disciplinado, a gente busca a resposta no código, e a gente tem um apego muito grande a esse tipo de solução, né? A gente busca em leis, né, em atos normativos escritos, publicados e documentados em diplomas próprios, ou seja, ou através de códigos, Código Civil, Código Penal, Código Processual Penal, a CLT, o Código de Defesa do Consumidor, ou através de leis esparsas, né, que eles não estão compilados num código, mas que daqui a um pouco formam, né, todo um arcabouço, todo um conjunto normativo sobre determinado assunto, mas que são leis esparsas, leis soltas, que não estão corporificados através de um códex, né, através de um código. Né? Então, esse é o digamos assim, o padrão, né, do sistema adotado pelo Brasil, que busca, então, o seu sistema normativo em leis escritas, documentadas, ou seja, né, isso fica, digamos assim, alguns entendem que isso fica mais fácil de se ter acesso às respostas, mas, ao contrário, senso, existe uma crítica dizendo que isso engessa um pouco a atuação na busca de soluções, porque tem que ser aquilo que está escrito. E aí a gente sabe que quem cria as leis, via de regra, é o sistema legislativo, e dentro de um sistema legislativo, às vezes a gente tem o lobby, interesses, que nem sempre a lei se corporifica através, digamos assim, de uma moral da maioria, mas sim uma moral a partir de regras, de padrões dominantes que nem sempre, digamos assim, transparece ou se corporifica com a vontade da maioria. Né? Uma questão recente que teve todo um debate foi a questão da reforma da Previdência, né? Uma necessidade do ente público que se apresentou no sentido dos ajustes fiscais, dos ajustes orçamentários, e que talvez, se fosse questionado por uma maioria, nem todos gostariam, né? Ou a maioria talvez não gostaria desse tipo de reforma na Previdência. Tá? Mas a legislação alterou. Então, não foi talvez a vontade da maioria, mas sim a vontade, digamos assim, de um grupo dominante que viu a necessidade desse tipo de alteração legislativa. Então, de certa forma, isso acaba engessando, através do sistema da Civil Law, alguma maleabilidade, ou seja, a flexibilidade do sistema normativo, e aí uma crítica também para o sistema Civil Law. A gente não pode ter os dois sistemas, né? Um é o bom e o outro é ruim. Não, os dois têm lados, pontos positivos, e os dois têm críticas a serem feitas, né, fragilidades com relação a isso. Tá? Então, lembrando, depois dessa nossa aula, a gente tem um questionário para a gente responder, a gente faz um intervalo, tem o questionário e a gente volta, então, resolvendo esse questionário. Tem bastante conteúdo que está no questionário, que eu não vou abordar aqui na aula, tá? Mas que está no questionário, que eu vou apresentar para vocês esse conteúdo posteriormente. E dentro desse questionário, né, existem algumas alternativas, algumas questões que vão aparecer novamente para nós na nossa prova. Então, fica o convite para vocês acompanhar essa aula até o final. Ok? Seguimos lá. Então, dentro desse sistema
baseado na civil law, nós temos algumas espécies normativas que nos apresentam. Tá? Por exemplo, a lei, os precedentes, a analogia, o costume, os princípios. Tá? E aí a gente pode separar, tá, as fontes formais do direito, agora falando num sistema jurídico brasileiro, sistema normativo pátrio nosso. Nós temos dois tipos dentro dessa base da civil law. Nós podemos separar, tá, entre fontes primárias, e aí a gente vai trabalhar com a lei, os precedentes, né, a partir de uma análise do novo Código de Processo Civil, mas principalmente a fonte primária dentro da civil law é a lei. E quando eu falo aqui lei, estou falando em lei em sentido amplo, em sentido lato, tá? Ou seja, aqui a gente pode colocar aqui dentro a Constituição Federal, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, medidas provisórias, decretos legislativos, decretos executivos, tudo dentro do conceito de lei, porque a gente está falando do gênero lei. Tá? Então, isso aqui seria as fontes primárias do ordenamento jurídico dentro da nossa tradição romano-germânica, dentro da civil law. Agora, nós temos as fontes formais secundárias. Aí a gente tem o quê? A analogia, o costume e os princípios gerais do direito. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a doutrina, né, e a questão da jurisprudência dentro dos precedentes, tá? Mas a gente vai agora, a partir de agora, dessa nossa aula, digamos assim, dissecar o que é lei, o que são os precedentes, o que é analogia, o que é o costume e o que são os princípios. Então, guarde essa informação. Se vocês tiverem que anotar, ou estão anotando os principais pontos dessa nossa aula, então eu diria para vocês anotar o quê? Né? Fontes materiais, fontes formais. Fontes materiais é aonde se busca a inspiração do direito, né? Da onde ele vem. Fontes formais, como ele se manifesta. E dentro das fontes formais, nós temos dois modelos que os estados podem adotar. O sistema da common law, que são a partir de precedentes criados nos tribunais, e o sistema da civil law, em que o sistema normativo ele é criado a partir de atos legislativos ou executivos. Tá? E o sistema normativo está eminentemente positivado, através de leis escritas, né, e corporificadas através de códigos, códex ou leis esparsas. Dentro da civil law, então, que é o nosso modelo, agora aproximando para o nosso conteúdo do nosso país, né, nós podemos separar o nosso modelo da civil law em fontes primárias, que aí a gente vai falar sobre a lei e os precedentes, tá? E fontes secundárias, ou seja, onde eu busco primeiro a fonte? Na lei. Agora, se a lei não disciplinar sobre aquela situação jurídica, aonde eu busco a solução para aquele caso? Aí eu vou falar de fontes secundárias, ou seja, em segundo momento eu vou buscar a resposta para os meus problemas jurídicos aonde? Na analogia, nos costumes e nos princípios. Mas primeiro a gente vai buscar a fonte primária, na lei. Se a lei não dá a resposta para a nossa questão jurídica, nós vamos buscar a solução para o nosso caso na analogia, no costume e nos princípios. Só que para isso a gente tem que entender, né, o que é a lei, o que são os precedentes, a analogia, os costumes e os princípios. E agora esse é o objetivo da nossa aula a partir deste momento. Quem tiver aí no computador, quiser abrir a Lei de Introdução ao Código Civil, sabe que o artigo 4º da Lei de Introdução, ele diz o quê? Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. É justamente aqui, nesse artigo 4º, é que a gente estabelece essa diferenciação entre fonte primária e fonte secundária. Ou seja, quando a lei for omissa, ou seja, a regra é todas as respostas jurídicas, a gente vai buscar o quê?
as nossas questões jurídicas, a gente vai buscar o quê? Na lei. Agora, quando ela for omissa, aí a gente tem o quê? A gente vai buscar as fontes secundárias. Aonde estão as fontes secundárias? A analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Vocês já estudaram sobre isso, sobre costumes, princípios gerais do direito, analogia? Dentro da lei de introdução, fontes primárias e secundárias? A Ana Luísa diz que sim. Só ela estudou ou os demais também? Beleza, então isso aqui a gente pode ir um pouquinho mais rápido, tá? Então, a gente já partindo do pressuposto que vocês já estudaram isso, a gente pode seguir o conteúdo de uma forma mais intensa. Show de bola, legal saber isso. Então, aqui a gente então tem essa diferenciação das fontes primárias e fontes secundárias. Voltamos ao nosso conteúdo. Tá? E dentro das fontes primárias, vocês já dissecaram, já destrincharam a questão do que é a Constituição Federal, o que é emenda à Constituição, o que é lei complementar, o que é medida provisória. Vocês já estudaram isso? As fontes primárias vocês não destrincharam, então. Tá, então aqui a gente vai deter um pouquinho. Tá. A Tiandra falou que aprofundado não, a Camila disse que não e a Ana Luísa disse que não. Especificamente não. Então, aqui a gente vai ver alguns detalhes agora, um pouco, aprofundar um pouquinho cada uma das espécies normativas dentro das fontes primárias. Tá? Show de bola. Então, lá, seguimos lá. Vamos lá para a lei. Então, dentro da lei, ou seja, dentro dessa fonte primária, nós temos uma série de espécies normativas. A começar pela Constituição Federal, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, medida provisória e lei delegada. Eu separei pelo menos essas 6, talvez as 6 principais, não talvez as mais importantes, mas eu separei essas 6 para a gente analisar. Aqui a gente podia entrar em resoluções, em decretos executivos, decretos legislativos, né, instruções normativas, portarias. A gente poderia aqui aprofundar de forma infinita o conteúdo, porque as espécies normativas têm um número bem significativo. São várias espécies normativas, mas eu separei aqui pelo menos 6 que eu reputei as mais interessantes para a gente analisar agora, a começar pela Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal, a gente já viu que é a estrutura jurídica que vai estabelecer como a gente vai formar o nosso Estado, a estrutura do nosso Estado, e a gente vai estabelecer quais são os poderes e limitações que o Estado vai possuir, na sua esfera de atuação, e também a gente vai estabelecer quais são os direitos e garantias individuais que cada cidadão ou que a população, o povo daquele território vai possuir. E a gente já analisou algumas questões, algumas referências da Constituição. Então, vejam, se a gente pegar a própria Constituição e começar a olhar o índice temático da Constituição Federal, a gente vai ver que ela começa lá com os princípios fundamentais, ou seja, veja o artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, ou seja, como é que se forma o Estado, qual é o modelo do nosso Estado. O Estado é um Estado democrático, ele é presidencialista, ele é parlamentarista, a divisão dos poderes, vai ter a tripartição dos poderes, como pugnado por Montesquieu, poder executivo, legislativo, judiciário. Como é que é o poder executivo, como é que é o poder legislativo, como é que se compõe o poder judiciário, quais são os direitos e garantias fundamentais da população, daquele povo, a diferença entre cidadão nato e naturalizado, toda essa estrutura do Estado
e o limite do seu poder, né? É tudo estabelecido pela Constituição Federal, né? Isso tudo vocês já devem ter visto, né, nas outras aulas, referências com relação a isso, tá? Então, a própria Constituição estabelece toda essa estrutura do Estado e essas limitações a esse poder do Estado ou concedendo poder ao Estado. E todo o sistema normativo, como vocês já sabem, tem que estar embasado, não podem contrariar a Constituição, sob pena de serem considerados inconstitucionais as outras espécies normativas, né? Ela tem que estar em consonância com o sistema normativo estabelecido pela Constituição Federal. Só que aqui a gente tem daí três conceitos, pelo menos, bem importantes que a gente tem que trabalhar quando fala sobre a questão da Constituição Federal. A Constituição Federal, quando se cria uma nova Constituição, nós vamos criar uma Constituição a partir de um poder constituinte originário. O que isso significa? Eu crio uma estrutura de pessoas que vão elaborar a Constituição. Essas pessoas que vão elaborar, que vão criar a Constituição, chama-se poder constituinte originário, porque ele deu origem à Constituição Federal. Então, se a gente olhar a própria Constituição, a gente vai ter o preâmbulo da Constituição que diz o quê? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, ou seja, aqui já demonstra que eu tenho um poder constituinte originário. Tá? Paralelo a isso, nós vamos ter o quê? O poder de emenda à Constituição. A possibilidade de alterar ou não essa Constituição. E aí a gente tem as espécies de Constituição. Constituições rígidas, constituições flexíveis, constituições semi-rígidas, tá? Então, a depender do modelo de Constituição que vocês vão estudar em direito constitucional, isso, tá? Ela vai possibilitar ou não eu modificar essas normas da Constituição. O nosso modelo, ela tem uma parte que ela é um núcleo duro, que são chamadas as cláusulas pétreas, e tem uma parte que ela pode ser modificada, que ela pode ser alterada via emenda à Constituição. Então, aqui a gente já tem um outro ponto de contato, que é uma outra espécie normativa, a possibilidade de alteração desta Constituição através de emenda à Constituição. Tá? Então, quando a gente fala em poder constituinte originário, nós estamos falando do poder constituinte que criou a lei. Quando a gente fala em poder constituinte derivado, é aquele poder constituinte que pode alterar a Constituição. Então, a partir de emendas à Constituição. Então, toda vez que a gente alterar a Constituição, né, a gente está falando do poder constituinte derivado, de alteração da Constituição. Quando se fala no poder que criou a Constituição Federal, né, o texto originário, nós temos o poder constituinte originário. Agora, a pergunta que eu coloco para vocês e que não está aqui no nosso conteúdo, e que é altamente cobrado em concurso público e que vai aparecer nos questionários de vocês agora à frente, tá? Depois que a gente for fazer os questionários. Vocês já ouviram falar em poder constituinte decorrente? O que é o poder constituinte decorrente? O poder constituinte originário derivado, a gente já falou, vocês já devem ter tido contato. Vocês já tiveram contato com o poder constituinte decorrente? O que é o poder constituinte decorrente? É a mesma coisa que o poder constituinte derivado, não é? Tem alguma diferença? Isso é altamente cobrado em concurso, tá? Porque as bancas de concurso sabem que, geralmente, o aluno, o estudante, ele estuda o poder constituinte originário e o derivado. E aí ele pega o estudante no contrapé. Ele pergunta, e o poder constituinte decorrente? E, às vezes, até faz um comparativo como se fosse alguma coisa igual ao poder constituinte derivado. Então, dando seguimento e falando um pouquinho sobre o poder constituinte decorrente, que eu vou cobrar isso agora nas questões e na nossa prova, o que é o poder constituinte decorrente? É a possibilidade dos estados criarem as suas próprias constituições e também os municípios de criarem as suas leis orgânicas. Então, a base que cria
a nossa União, né, nossa República Federativa do Brasil, é a Constituição Federal, criada pelo Poder Constituinte originário, a Constituição de 88, tá? E todo o processo de alteração, de emenda da Constituição Federal, vai ser feita pelo Poder Constituinte derivado, tá? Processo de emenda à Constituição. Porém, o Poder Constituinte decorrente, ele decorre da Constituição Federal. É a possibilidade dos Estados-membros criarem as suas constituições estaduais e dos municípios criarem também. O município tem Constituição Municipal? Olha essa pergunta. O município existe no município Constituição Municipal? Nós temos a nossa Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos a nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Mas e aí? Pergunta para vocês. A Diandra também já manifestou, correta, né? Tem a lei orgânica. Então, guardem essa informação, né, que a Diandra traz para nós, né, de que no município existe a lei orgânica, ou seja, é a correspondente Constituição Federal da Constituição Estadual. Só que no município isso se chama lei orgânica, é o que constitui o município. Ela tem uma outra denominação, uma lei orgânica. Mas notem que, pelo princípio do paralelismo das formas, ou seja, as formas têm que ser paralelas, no mesmo sentido, ou seja, seguindo as mesmas limitações. Se a Constituição cria a República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ela não pode contrariar a Constituição Federal. Ela tem que seguir as mesmas balizas, as mesmas orientações. Ela não pode contrariar a Constituição Federal. Da mesma forma, a lei orgânica ela não pode contrariar a Constituição Estadual nem a Constituição Federal. Princípio do paralelismo das formas. Tá? Então, ela vai seguir o mesmo padrão, o mesmo parâmetro, não é igual, não é uma cópia, mas a Constituição Federal vai constituir o Estado e vai estabelecer a estrutura do Estado, vai estabelecer dentro do Estado quais são os poderes e limitações desse Estado, e no âmbito do município isso vai estar disciplinado através da lei orgânica. Agora vejam, olha só, pelo princípio do paralelismo das formas, em virtude de que, na União, nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário, nos estados, a gente também vai seguir esse mesmo parâmetro, poder executivo, legislativo e o judiciário. Então, é por isso que, às vezes, a gente tem, né, dentro da União, nós temos o executivo da União, o legislativo da União, que é o Congresso, e notem, uma informação, dentro do legislativo na União, a União é o único ente que tem o bicameralismo. Lembra que a gente falou isso em aula? O Congresso Nacional, ele é composto pelos deputados federais e pelos senadores. Isso é uma característica própria da União, o bicameralismo no legislativo. E o judiciário. E é por isso que a gente tem a Justiça Federal. São situações, são causas, são lides que envolvem interesse da União. No âmbito estadual, nós temos o Executivo Estadual, através do governador do Estado, todos os seus ministérios. Depois a gente tem o Poder Legislativo, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, esse é o nome que se dá, e é a unicameral, ou seja, só tem um Poder Legislativo, uma Câmara só. E o Poder Judiciário Estadual. E aí a gente tem a Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Dentro dos municípios, nós temos o quê? O Poder Executivo e o Poder Legislativo. Nós não temos órgãos judiciais dentro do município, porque não sobrou competência para se criar um judiciário municipal. Não é viável, não é interessante esse tipo de criação de lei, de judiciário dentro dos municípios. Então, dentro do município, nós temos o quê? O executivo e o legislativo. O executivo através do prefeito e suas secretarias, e o legislativo através da Câmara de Vereadores, que é a nomenclatura unicameralismo, que é a nomenclatura que se dá ao legislativo municipal.
Então, a gente vê que a gente tem um paralelismo, ou seja, a gente segue padrões, parâmetros, tanto na União, dos estados e nos municípios. Dentro do município, a Constituição, né, a Constituição Municipal, chama-se Lei Orgânica, conforme bem observado pela Diandra com relação a isso. Agora, uma pergunta que eu coloco para vocês. Além da União, dos estados e dos municípios, nós temos uma figura que vocês já devem ter estudado, que é o Distrito Federal. O que é o Distrito Federal? O que é o DF nessa história toda dos entes da administração pública? O que é o DF? O Distrito Federal, ele cumula a competência dos estados e dos municípios, ou seja, ele tem uma entidade sui generis, ela tem características peculiares que são só delas, tá? Que são só dela, da Distrito Federal, que ele cumula a competência tanto do estado quanto dos municípios. Só que no Distrito Federal, se ele cumula a competência do estado e do município, no Distrito Federal nós temos governador ou prefeito? Nós temos Constituição estadual ou nós temos lei orgânica? Olha só que perguntas interessantes para se fazer na prova ou em algum questionário, né, da nossa matéria. Como é que funciona no Distrito Federal? Não está aparecendo a Constituição? Tá, deixa eu ver. Aqui. Então, vão até a Constituição Federal, artigo 32. E agora? Agora acho que apareceu, né? Eu abri a janela errada. Apareceu o 32 para vocês? Show de bola. Vamos lá. Artigo 32. Tá? A própria Constituição vai estabelecer a competência, né, desde o Estado, dos municípios, da União, olha aqui, ó, os municípios. O município reger-se-á por lei orgânica, votado em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovado por 2/3 do membro da Câmara Municipal. Tá? Como é que é a eleição do prefeito, do vice-prefeito? Isso tudo é a Constituição, ou seja, que detalha toda a composição, a construção do nosso Estado. E a própria Constituição, ela cuidou de detalhar o que era o Distrito Federal. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, vejam que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Então, dentro de Águas Claras, aqueles distritos que são previstos dentro do Distrito Federal, isso não são municípios, tá? O Distrito Federal ele não pode ser dividido em municípios. Reger-se-á por lei orgânica. Então, olha só, o Distrito Federal, por mais que ele cumule a competência dos estados e dos municípios, ele vai ser regido por lei orgânica, votado em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovado por 2/3 da Câmara Legislativa. Tá? Então, vejam só, eu não tenho Assembleia Legislativa e eu também não tenho Câmara de Vereadores no Distrito Federal. Eu tenho uma junção desses dois. Não é Assembleia Legislativa nem Câmara de Vereadores, é Câmara Legislativa. Então, anotem no caderno de vocês, Distrito Federal, né, lei orgânica, né, o Legislativo ele é composto pela Câmara Legislativa e ele é regulado por lei orgânica. Mas e o Executivo? Se a lei orgânica é uma Câmara Legislativa, então o Distrito Federal tem prefeito? Olha só, parágrafo 1º do artigo 32. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. E olha o parágrafo 2º. A eleição do governador e vice-governador. Nós temos uma lei orgânica com governador e vice-governador do Distrito Federal. Só que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. E deputados distritais. Tá? Essa Câmara Legislativa, como é que eu chamo os integrantes da Câmara Legislativa? Deputados distritais. Tá? Governador distrital, o vice-governador do distrito, mas é regido por lei orgânica. Vejam que miscelânea, né, que mistura que é o Distrito Federal com características bem próprias dele, do Distrito Federal, que acabam, né, acendendo um alerta, uma luz com relação, né, a luz vermelha, com relação a esses detalhes que podem ser altamente questionados em concursos públicos ou até mesmo na nossa prova, né, da nossa disciplina.
Tinham conhecimento disso, pessoal? Então, vejo que, dentro da estrutura da Constituição Federal, nós temos a Constituição Federal, temos o poder constituinte originário, o poder constituinte derivado e o poder constituinte decorrente. Isso é altamente cobrado em concursos e, inclusive, na nossa prova, saber a diferença entre poder constituinte originário, derivado e decorrente. O poder constituinte originário que cria a Constituição, o decorrente que altera, liga a ideia de emenda à Constituição, e o decorrente é a possibilidade dos estados, dos municípios e do Distrito Federal criarem suas próprias constituições. Dentro do estado, nós vamos chamar Constituição Estadual. Dentro do município, nós vamos chamar de lei orgânica. Agora, a gente tem uma peculiaridade, que é o Distrito Federal nessa história. O Distrito Federal tem lei orgânica, mas tem governador, né, governador do Distrito Federal, né, e nós temos os deputados distritais dentro de uma característica dentro do... Deixa eu puxar aqui para vocês acompanharem. Dentro da Câmara Legislativa, né? Então, a gente tem o quê? Os deputados estaduais, deputados distritais, né? Desculpa, melhor falando, os deputados distritais dentro da Câmara Legislativa, né? E nós temos o quê? Uma lei orgânica e governador e vice-governador do Distrito Federal. Dentro dos municípios, nós temos uma característica, nós não temos poder judiciário dentro dos municípios, e dentro do Legislativo Federal, nós temos uma questão do bicameralismo dentro do Congresso Nacional. Então, dentro do nosso conteúdo sobre Constituição Federal, talvez aqui as questões mais importantes para a gente ter uma noção inicial sobre direito constitucional, até porque vocês vão ter disciplinas específicas sobre direito constitucional daqui para frente, ok? Vamos para a próxima espécie normativa, que é a nossa emenda à Constituição. O que a gente precisa saber sobre emenda à Constituição? A emenda à Constituição é a possibilidade de se alterar a Constituição naquilo que a Constituição autoriza. Ou seja, em virtude de que a Constituição Federal estabelece a nossa estrutura de Estado, né, as ideias e valores dentro de uma sociedade a qual ela foi construída, a gente não pode esquecer que a Constituição Federal foi criada, a nossa atual, em 88. Se a gente fizer um exercício mental e voltar no tempo, uma sociedade de 88, de 1988, os valores dessa sociedade naquela época são diferentes dos valores atuais. É normal que no transcurso do tempo, com o passar dos anos, as questões sociais vão se alterando, se modificando. Em 88 a gente não tinha internet, né, como a gente está tendo agora, esse tipo de contato, né, são novas conformações, a tecnologia, a medicina, são avanços, né, são possibilidades, né, infinitas que daqui a um pouco se abrem, né, para nós, que eventualmente a gente precisa alterar esses valores que estão estabelecidos dentro da Constituição Federal. Para que haja o processo de alteração da Constituição, nós precisamos encaminhar uma emenda à Constituição. Tá? E esse vai ser feito através do poder constituinte derivado. Tá? Como é que funciona o processo de emenda à Constituição? Via de regra, vocês vão escutar muito, tá? Essa expressão que a emenda à Constituição ela é alterada por 3/5 dos votos. Mas a gente não pode esquecer que a emenda à Constituição, ela pode ser alterada, a Constituição, por emenda por aprovação por 2 turnos, por 3/5 dos votos. Melhor explicando para vocês toda essa questão. Vejam só, para que possa alterar uma emenda à Constituição, vai ter um processo legislativo dentro do Congresso. Como o Congresso ele é composto pelos deputados federais e pelos senadores, o processo de emenda à Constituição vai ter que passar pelas duas casas, pelas duas casas do Congresso. Então, ele vai ter a votação dentro dos deputados federais e depois dentro do Senado. Então,
como é que faz para aprovar uma emenda à Constituição? Como a Constituição ela estabelece a estrutura de poder e os valores principais do Estado, a própria Constituição disse o quê? Para que possa ocorrer uma modificação da Constituição, não pode ser uma modificação por um processo simples, né? Ou seja, para que haja uma modificação desses valores de base de uma sociedade, esse processo tem que ser um processo mais complexo, tá? E mais difícil de ficar alterando. Tá? Então, por isso que a Constituição ela é a base de todo ordenamento jurídico, e como base do ordenamento jurídico, ela não pode ficar sendo alterada a todo momento, entendeu? O poder constituinte originário. Então, por isso que o processo de alteração da Constituição por emenda tem que ser por 2 turnos por 3/5. Então, olha o movimento da minha mão para saber o quórum de aprovação de uma emenda à Constituição. 2 turnos por 3/5. Ou seja, o movimento da minha mão, ele apenas cresce, tá? Os requisitos. Tá? Em 2 turnos, tá? 2 turnos por 3/5. 2 turnos por 3/5. Geralmente as pessoas ligam a ideia de a emenda à Constituição ela é aprovada por 3/5. Não é apenas por 3/5. A gente tem que lembrar o que complementa isso. 2 turnos por 3/5. Tá? Então, esse é o processo de emenda à Constituição. Tá? Como é que isso funciona? O processo de emenda à Constituição entra numa das casas do Congresso Nacional, tá? E ele tem que ser aprovado em primeiro turno por 3/5. Depois ele é colocado em votação de novo, tá? Por exemplo, nos deputados federais, e tem que ser aprovado por 3/5 dos deputados federais. Ou seja, tem que ter duas votações, tá? Para que haja aprovação dentro dos deputados federais, tá? Dentro da Câmara dos Deputados Federais. Então, vota a primeira vez, tem que ser aprovado por 3/5 dos deputados federais. Depois do interstício de tempo, ele tem que ser colocado à votação de novo. Por que existe um interstício de tempo? Para que a população saiba que está ocorrendo essa votação, que está modificando a Constituição Federal, e que as pessoas possam fazer, né, expressar para os deputados federais a seu descontentamento ou a seu apoio à modificação nessa Constituição. Por isso que é dado um tempo entre um turno e outro. Depois de aprovada nos deputados federais, essa proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC, Proposta de Emenda à Constituição, vai, então, lá para o Senado. E aí, no Senado, ele tem que ser aprovado em primeiro turno por 3/5 e em segundo turno por 3/5. Ou seja, o processo de votação de uma emenda à Constituição tem que ter quatro votações. 2 nos deputados federais, 2 turnos por 3/5, e 2 no Senado Federal, e nas 2 tem que ser aprovado por 3/5. Tá? Então, esse é o processo de emenda à Constituição. Para a gente encerrar o nosso conteúdo sobre emenda à Constituição, nós temos que falar sobre as cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. O que diz o parágrafo 4º? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Ou seja, todo aquele movimento de separação do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, né, fere uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Também não pode ser objeto de deliberação, modificação da Constituição, voto direto, secreto, universal e periódico. Isso não pode ser modificado. A separação dos poderes, ou seja, a gente não pode sair de uma tripartição dos poderes para um poder unitário, e os direitos e garantias individuais. Aonde estão os direitos e garantias individuais? Lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, todo o artigo 5º da Constituição Federal não pode ser objeto de emenda, porque aqui nós estamos falando dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ou seja, todos aqueles direitos e garantias fundamentais que são atinentes a nós enquanto indivíduos, enquanto cidadão. Ou seja, igualdade entre homens e mulheres, a livre manifestação do pensamento, nada disso aqui pode ser objeto de deliberação de emenda à Constituição para suprimir isso aqui. Agora, para acrescentar direitos e garantias fundamentais, isso pode. Agora, suprimir esses direitos e garantias
fundamentais, esses direitos e deveres individuais e coletivos aqui, tá, do artigo 5º, não pode, tá? É cláusula pétrea, eu não posso suprimir esses direitos e garantias individuais do artigo 5º da Constituição Federal, mas eu posso acrescentar, tá? Entendido o que é a emenda à Constituição? Vamos tentar objetivar um pouquinho mais o nosso conteúdo. Então, esse é o processo de emenda à Constituição, poder constituinte derivado, né? 2 turnos por 3/5, e a gente tem que fazer essa observação que não pode abolir, né? Retirar cláusulas pétreas, né? E principalmente com relação ao voto... Desculpa. Deixa eu voltar aqui a tela. Voto secreto, direto, periódico, a forma federativa de Estado, separação dos poderes, os direitos e garantias individuais lá estampados no artigo 5º da Constituição Federal. Ainda quanto nas fontes formais, trabalhando ainda com relação à lei, nós temos a questão da lei complementar. Tá? O que é a lei complementar? Um questionamento que se faz recorrente em provas, em concursos, com relação à lei complementar, é a questão do quórum de aprovação. Então, a gente tem que cuidar, não confundir o quórum de aprovação da emenda à Constituição para a lei complementar. Emenda à Constituição, 2 turnos por 3/5. A lei complementar, ela tem um quórum de aprovação por maioria absoluta. Tá? Então, guarde essa informação. Anote no caderno de vocês, lei complementar igual a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Diferente da lei ordinária, tá? A lei ordinária é a lei ordinária, ao ordinário. Aquilo que é o normal vai ser regulado por lei ordinária. Tá? Então, tudo que são questões normais, usuais, do dia a dia, vai ser regulado por lei ordinária. Porém, a própria Constituição Federal relegou alguns assuntos que ela entendeu, que ela reputou como algo, são assuntos mais importantes, são assuntos mais sensíveis, que devem ser regulados por lei complementar. Então, qual é a diferença de lei complementar e de lei ordinária? Alguns assuntos mais importantes, mais sensíveis, a própria Constituição estabeleceu que vai ser regulado por lei complementar. Porém, os assuntos normais, cotidianos do dia a dia, vão ser regulados por lei ordinária, porque é o ordinário, é o normal, é o do dia a dia. Tá? Então, o que é a lei complementar? Como é assunto mais delicado, são assuntos mais sensíveis que a própria Constituição Federal estabeleceu que vão ser regulados por lei complementar, o quórum de aprovação da lei complementar é mais difícil do que a lei ordinária. Então, a lei ordinária ela vai ser aprovada de uma forma mais fácil, tá? Mas a lei complementar, ela precisa de um quórum mais qualificado para que seja aprovado, porque são assuntos mais sensíveis, mais delicados. Porém, esse quórum não é tão difícil quanto aprovar uma emenda à Constituição. Então, veja que a gente está descendo, né, no nível de dificuldade, começando com a emenda à Constituição, 2 turnos por 3/5, e agora chegando à lei complementar, que o quórum de aprovação é maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? A maioria absoluta é a maioria do número absoluto dos deputados e dos senadores. Então, vejam só, na Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados. Para mim aprovar uma lei complementar, eu preciso de aprovação de pelo menos 257 deputados federais. No Senado, nós temos 81 senadores. Para aprovar uma lei complementar, eu preciso de 41 votos favoráveis. Explicando melhor essa situação. Por mais que eu tenha 513 deputados, vejo que o processo legislativo no âmbito da União é o bicameralismo. Essa lei complementar vai passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, para que ela seja aprovada, a lei complementar. Então, se fosse uma lei ordinária, a maioria simples aprovaria a lei ordinária. Mas, como é uma lei complementar, precisa da maioria absoluta. Qual é a maioria absoluta? Do número absoluto de deputados. Ou seja,
Se mesmo que naquela sessão em que for colocada a votação da lei complementar, tiverem presentes apenas 300 deputados federais, vejam que a sessão de votação abriu com 300 deputados presentes. Porém, para mim aprovar uma lei complementar, não é a maioria dos que estão presentes, que daria 151, é a maioria do número absoluto de deputados federais, a maioria dos 513. Então, por mais que tenha só 300 presentes naquela sessão, eu continuo precisando de 257 votos favoráveis. Vejo que às vezes é mais difícil de conseguir um consenso de votos favoráveis de deputados federais quando o número de pessoas que abriu a sessão legislativa é um número mais baixo. Não importa quantos estão ali, importa o número absoluto. Então, são 513 deputados. Para aprovar uma lei complementar, sempre vai precisar de 257 votos favoráveis, independente de quantos estão presentes. No Senado, da mesma forma. Como são 81 senadores, a maioria absoluta é 41 votos favoráveis. Não importa se tiver apenas 60 ou 70 senadores naquela sessão legislativa, continua exigindo lei complementar, a maioria absoluta. Diferente da lei ordinária. Na lei ordinária, se tivesse apenas 300 presentes e abriu a sessão legislativa com a votação com 300, basta 151 votos favoráveis para que aprove uma lei ordinária. Mas a lei complementar exige maioria absoluta. Então, outra informação com relação à lei complementar, tá, pessoal? A lei complementar, ela vai disciplinar assuntos delicados, de maior importância, que a própria Constituição Federal vai dizer quais são esses assuntos. Então, se a gente pegar e abrir a Constituição Federal e fazer uma pesquisa, em lei complementar, olha aqui, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar. Ou seja, a consolidação de leis trabalhistas vai estabelecer quais são as relações decorrentes dessa relação de emprego. Vejam só. Casos de inelegibilidade vai ser estabelecida por lei complementar. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado, reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Ou seja, toda vez que quiser fusionar estados, criar novos estados ou novos municípios, precisa o quê? Uma lei complementar. Veja que é um assunto muito sensível, muito importante para o Estado. Veja que a gente não pode se separar. O direito de secessão não é autorizado dentro do sistema normativo brasileiro. A Constituição não autoriza que os estados separem-se da União. Mas é possível os estados se desmembrarem. Se a gente quisesse, poderia, digamos assim, através de lei complementar, dividir o estado do Rio Grande do Sul em 2 outros novos estados. Ou daqui a um pouco juntar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e criar um novo estado. Pode ser criados novos municípios, é possível. Porém, isso tudo vai ser regulado por lei complementar. Aqui a gente já começa a ter alguns exemplos de lei complementar de alguns assuntos que são mais sensíveis, ou seja, mais delicados. Qual é a informação que eu quero trazer para vocês, tá? As hipóteses que vão ser disciplinadas por lei complementar já estão taxativamente previstas na Constituição Federal. Então, anotem isso, tem até, eu acho que uma questão que eu coloco para vocês, que a lei complementar, as hipóteses que vão ser disciplinadas por lei complementar já estão previstas de forma taxativa na Constituição Federal. São aquelas hipóteses que a Constituição estabelece, tá? Então, cuidado com relação a isso. E outras 2 informações, tá? Tudo, como a lei complementar vai disciplinar
assuntos de maior importância, né, de mais delicados, tá? Só deixa eu ajustar aqui uma coisa. Assuntos mais delicados, de maior importância, o que for, anotem aí, o que for de competência de lei complementar não pode ser disciplinado por medida provisória nem lei delegada, tá? Então, tudo aquilo que for disciplinado por lei complementar, que a Constituição diz que tem que ser por lei complementar, não pode uma medida provisória ou uma lei delegada disciplinar matéria relegada à lei complementar, tá? Então, cuidado com essa informação, que também é altamente cobrada em concurso público com relação a isso, tá? Com relação à lei complementar, acho que essas seriam as informações mais importantes. Eu não tenho como detalhar para vocês todas as hipóteses que vão ser disciplinadas por lei complementar, tá? Porque a Constituição estabelece uma série de situações, mas as situações estão previstas de forma taxativa na Constituição Federal. Tudo que for de competência de lei complementar não pode ser disciplinada por medida provisória, tá? E nem lei delegada, tá? Então, cuidado com relação a isso. Então, depois da lei complementar, a gente tem a nossa lei ordinária, que é o normal, ou seja, para situações típicas, usuais do dia a dia, do recorrente, e o quórum de aprovação da lei ordinária é maioria simples, ou seja, maioria dos presentes naquela sessão legislativa. Vejam que, dentro da União, né, dentro de uma lei complementar, nós temos lá a maioria absoluta, e também, né, dentro de uma lei ordinária, nós temos a maioria simples, maioria dos presentes. Então, vejam que há uma outra informação, que às vezes equivocadamente as pessoas têm essa percepção. Em virtude de que a lei complementar tem um quórum de aprovação mais difícil que uma lei ordinária, as pessoas tendem a achar que uma lei complementar ela é uma norma de hierarquia superior da lei ordinária. Vejam que no nosso ordenamento jurídico nós não temos hierarquias. Desculpa, nós não temos hierarquias entre as normas, tá? Nós temos o quê? Competências estabelecidas para cada uma das espécies normativas. Vejam que daquilo que a gente estudou sobre emenda à Constituição, ela vai disciplinar assuntos específicos de modificação da nossa Constituição. Ou seja, a emenda à Constituição ela tem uma função específica que ela vai disciplinar. A lei complementar, ela tem uma função específica que ela vai disciplinar. São assuntos que a própria Constituição diz que lei complementar vai disciplinar aqueles assuntos. A lei ordinária vai disciplinar assuntos que são corriqueiros, usuais. Mas isso não quer dizer que a emenda à Constituição está em hierarquia superior à lei complementar, que, por sua vez, está em hierarquia superior à lei ordinária. Não existe hierarquia entre as normas. Existe o quê? Cada uma das normas com atribuições e funções específicas dentro do nosso ordenamento jurídico. Essa é a diferenciação entre as normas, tá? Claro que a lei complementar tem um quórum de aprovação mais difícil. Por isso que o que for matéria de lei complementar não pode ser disciplinado por lei ordinária. A lei ordinária não vai ter força para modificar uma lei complementar, assim como uma lei complementar não vai ter força para modificar a Constituição. Assim como um decreto não tem força para modificar uma lei ordinária. O que eu estou dizendo com tudo isso? Lei complementar modifica-se por lei complementar. Lei ordinária é modificável por lei ordinária ou por lei complementar. Tá? Mas decreto executivo não tem força para mudar a lei ordinária. Mas isso não quer dizer que exista hierarquia entre as normas jurídicas. Cuidado com isso, isso eu já vi ser questionado em concurso público com relação a isso, né? Que lei complementar, a diferença material entre lei complementar e lei ordinária é que a lei complementar tem uma hierarquia
superior à lei ordinária. Não, ele tem um quórum de aprovação e ele regula matérias específicas diferentes da lei ordinária, mas não existe uma hierarquia entre as duas normas, isso já seria equivocado, esse tipo de afirmação. Tá? Seguimos, então. Depois da lei ordinária, nós temos a medida provisória, ou seja, a medida provisória são para situações de urgência e de relevância, de relevante interesse nacional. Ou seja, vejam que o processo legislativo, ele observa um trâmite. O executivo elabora o projeto de lei, encaminha para o legislativo coloca em votação, devolve para o executivo vai fazer a sanção ou veto, ele vai promulgar, vai publicar, e aí a lei começa a ter validade, ter vigência, depois de passado ao vacácios legis, que é um assunto que a gente vai falar mais à frente, tá, com relação ao vacácios legis. Tá? Então, vejo que esse é o trâmite normal. Executivo elabora, legislativo delibera, aprova ou rejeita, e depois o executivo vai fazer a sanção, a promulgação e publicação. Vejo que isso demora um tempo. Só que há situações que precisam que sejam rápidas, sejam céleres. Por exemplo, a nosso atual cenário de coronavírus, a pandemia, se tiver que encaminhar um projeto de lei para depois ela ser aprovada, para depois ter validade, até que isso tudo ocorra, já passou o trâmite disso tudo, e até que passa o trâmite disso tudo, já passou o cenário de pandemia e já teve todo efeitos negativos desse cenário. A ideia é que isso seja minorado, que seja feita uma atitude, uma tomada de medidas rápidas. E, às vezes, essa tomada de medidas precisa de um instrumento normativo. E aí o próprio executivo pode se socorrer da medida provisória. Porém, a medida provisória não pode ser feita em qualquer circunstância, em qualquer caso. Só em casos de relevância e de urgência. Tá? Vamos lá para a nossa Constituição Federal, que trata da medida provisória, para a gente ver os detalhes sobre medida provisória. Acompanhe lá. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Ou seja, ele vai editar uma medida provisória e ela já está valendo, já tem força de lei. A partir do momento que ele editou a medida provisória, já está valendo. Tá? Mas, para que essa medida provisória tenha validade posterior, ele deve submeter essa medida provisória para o Congresso Nacional. Ou seja, ele primeiro edita uma medida provisória e depois encaminha para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional delibera se ele vai converter a medida provisória em lei ou se ele rejeita a medida provisória. Porém, durante esse período em que é editada a medida provisória, ela vai ter força de lei, ela vai regular situações, que ela discrimina nessa medida provisória, e vai ter todos os efeitos como se lei fosse, mas é uma medida provisória. Por que foi criada a medida provisória? Por causa que, nos casos de relevância e urgência, demanda que o ente público crie, às vezes, uma espécie normativa, cria uma autorização normativa para que implemente-se algumas políticas públicas, e que isso demanda que seja rápido, que seja de forma célere. Vejam só. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvados o disposto no parágrafo 11 e 12, perderão eficácia desde a sua edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. Qual é o prazo da medida provisória? 60 dias. Então, a medida, como ela é uma medida provisória, ela não pode perdurar no tempo. Ela vai ter força de lei durante 60 dias. Durante esse período, editada a medida provisória, o presidente da República manda para o Congresso, durante esses 60 dias, para que o Congresso delibere se ele vai converter a medida provisória em lei ou se ele vai rejeitar. Mas isso tudo, a medida provisória vai ter eficácia apenas 60 dias. Porém, esse prazo de 60 dias é prorrogável por igual período e uma vez.
Então, qual é o prazo máximo de uma medida provisória? 120 dias. A regra é 60, prorrogável por uma única vez por igual período. 60 mais 60 são 120 dias, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrente. Ou seja, se o próprio Congresso Nacional rejeitar essa medida provisória, como é que ficam as questões que essa medida provisória regulou durante esses 120 dias ou durante os 60 dias? O decreto legislativo vai dizer se vai permanecer os efeitos dessa medida provisória ou se apaga todos os efeitos dessa medida provisória. Tá? E aí, temos vários outros detalhes sobre medida provisória, mas os mais importantes seriam esses. Dúvidas sobre esse conteúdo até aqui? Voltamos, então, a isso é medida provisória, uma outra fonte formal dentro, não esquecendo que a gente está estudando as fontes formais do direito. Dentro das fontes formais, nós temos as fontes primárias, que é a lei, e dentro da lei nós temos Constituição, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, e agora a gente viu a medida provisória. Seguimos lá, seguimos o nosso estudo, lei delegada. O que é a lei delegada? A lei delegada é quando o Congresso Nacional ele delega, por meio de resolução, o poder para que o ente público, para que o presidente da República elabore uma lei dentro dos limites estabelecidos por essa resolução. O que é a lei delegada? É uma inversão do processo legislativo. Vejam que, num processo normal, o executivo elabora o projeto e o legislativo delibera. Na lei delegada, acontece o contrário. O Congresso Nacional já delega para o executivo a autorização para elaborar uma lei sobre determinado assunto dentro dos limites estabelecidos numa resolução que o Congresso encaminha para o executivo. É mais ou menos como se fosse, entre aspas, uma carta branca para o executivo elaborar uma lei, dentro de certos limites estabelecidos na resolução. O Congresso vai dizer o quê? Está delegado para ti já elaborar uma normatização sobre determinado assunto, desde que seja dentro desses limites. E aí, isso é uma lei delegada. Vejo que lei delegada, ela não pode disciplinar qualquer tipo de assunto. O próprio artigo 68 vai estabelecer algumas restrições para a lei delegada. Vejam só. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República e deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Essa delegação, anotem no conteúdo de vocês, que o Congresso Nacional dá ao presidente da República é através de uma resolução. Não serão objetos de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional ou de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e, olha só, matéria reservada à lei complementar. Então, cuidado com isso. Lei complementar tem uma blindagem sobre lei complementar. Assuntos que são reservados à lei complementar, só a lei complementar disciplina. Medida provisória e lei delegada não podem disciplinar assuntos de lei complementar. E aqui, tem algumas outras hipóteses que lei delegada não pode disciplinar. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, isso aqui é de lei complementar. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público também não pode ser por lei delegada. Então, cuidado com isso. A lei delegada, pessoal, provavelmente vocês não devem ter tido muito contato com leis delegadas. Por quê? A lei delegada ela caiu em desuso frente à medida provisória. Depois que se criou a medida provisória, a lei delegada acabou sendo uma espécie normativa em desuso no nosso sistema normativo. Mas é interessante a gente saber que existe essa espécie normativa e que ela exerce algumas funções dentro do sistema normativo, mas que perdeu, de certa forma, a sua importância, entrou em desuso frente à medida provisória, que é muito mais fácil o executivo fazer uma medida provisória que já tem força de lei e depois submeter para o Congresso Nacional para converter a medida provisória em lei, do que
pedir uma delegação de competência através de resolução para o Congresso Nacional, para daí elaborar a lei, uma lei delegada. Tá? Então, essas aqui seriam talvez as fontes mais importantes com relação às fontes primárias do direito.